Certo. Como posso te ajudar? Você disse que é não muçulmano. O que você é? Sim, pode falar. Atualmente eu sou cristão. É um pouco complicado explicar minha posição agora porque eu preciso aceitar isso. Um ano atrás, principalmente por causa dos seus vídeos e tudo mais, eu comecei a estudar religião porque realmente acho que é muito importante. Sujeito a ter que prestar contas, porque é o caminho da salvação. E por um tempo, eu considerei o Islã como a verdade por causa de muitos dos seus argumentos, principalmente e tudo mais. Mas, com o tempo, eu mudei meu ponto de vista e voltei ao cristianismo. Por quê? Eu acho que encontrei um pouco de clareza em muitas das coisas que eu tenho, algumas confissões e tudo mais. E eu queria compartilhar isso com você. Quer dizer, eu gosto de ter uma discussão. Como você disse, eu gosto de ensinar algumas coisas e talvez aprender algumas coisas com você. Certo. Confissões é uma palavra bem forte. Bom, deixa eu só fazer essa pergunta. Você está dizendo que voltou ao cristianismo porque o cristianismo é a verdade que eu afirmo e que o cristianismo não tem problemas. Certo. Tá perfeito. Sim, desculpa. Eu acho que sim. Eu, eu entendo seus pontos de vista e eu considero válido. E eu o considero forte porque eu costumava pensar como você pensa. Mas depois, quer dizer, eu fiz minha charrada e vivi como muçulmano por alguns meses. Mas depois disso, e depois de estudar muitas coisas e entender outras, eu recuperei a clareza que eu tinha perdido do cristianismo, porque é uma religião difícil. É um ponto de vista complicado. Mas é isso. Ah, mas é. Que tipo de cristianismo você acredita? Agora, Eu não consigo dizer algo completamente. Desculpa, por agora, certo, mas eu gostaria de saber como. Como eu posso chamá-lo de Muhammad? ou, ah, sim, sim, tá tranquilo. Então você acredita na Trindade. Basicamente. Você encontrou clareza no eu gosto de. Você está dizendo isso. É, e é legal porque é uma das coisas que eu gosto de compartilhar com você, porque eu considero que você é sincero. É, eu me considero sincero. Eu sou alguém que gosta de. Quer dizer, eu não me importo se estou certo ou errado. Eu gosto da verdade, sabe? Eu gosto de chegar ao ponto. Eu gosto de pensar. Estou encontrando o caminho da salvação. É a única coisa que importa para mim. Vamos direto ao ponto. Vamos direto ao ponto. Vamos direto ao ponto. Ah, você encontrou clareza na Trindade. Você pode nos dizer o que é a Trindade? Certo. Deixa eu explicar com uma analogia. Vamos supor que você consiga explicar isso sem uma analogia. Você pode explicar isso sem uma analogia. Você pode explicar isso primeiro. Explica isso. Eu não quero te segurar. Explica primeiro e depois dá essa analogia. Tá bom, explica isso e depois dá analogia. Essa trindade basicamente explica que só existe um Deus, mas que ele pode, tipo, ser assim. Como você diz isso em inglês? Ele pode se apresentar em três personalidades diferentes, mas compartilha os mesmos objetivos, os mesmos pontos de vista, e eles têm papéis diferentes. Vamos dizer assim. Então, qual é a diferença entre uma pessoa e um ser? Qual é a diferença entre uma pessoa e um ser? Ok, a diferença entre uma pessoa e pessoas. De acordo com o inglês, um é plural e o outro é singular. Mas o que eu estou tentando dizer principalmente é que, quer dizer, é um ser, é como um time. É algo que eu realmente não entendia, mas com o tempo eu entendi. Certo, vamos lá. Quer dizer, é realmente melhor do que com uma analogia. Talvez eu possa explicar a analogia. E você é um cara inteligente. Talvez você possa me ajudar a conseguir uma explicação com base na analogia. Certo. Então vamos primeiro concordar que você não consegue explicar o que é a Trindade.
Se você chamar de Tini, isso tá errado. Vamos concordar primeiro. Você não consegue explicar o que é a Trindade, que não tem nenhuma clareza. E, minuto atrás, nos contando como encontrou clareza. Mas eu gostaria de ouvir sua analogia. Vamos ver se isso vai nos dar. Eu também preciso dizer. Inglês não é minha língua materna. Então, é um pouco difícil fazer isso também. Certo, vamos com isso. Oh, não, óbvio. Se você disser depois de mim. O Alcorão tem apenas 3 capítulos. Ok, Não, eu só tô dizendo se você disser depois de mim Deus é um, você pode dizer isso. Não importa quão quebrado seu inglês esteja. Quando você diz que Deus é um, como diz o Alcorão, todo mundo vai entender. É por isso que se chama clareza. Mas agora eu vou deixar você seguir com a sua analogia. Pode ir. isso é totalmente válido. Eu concordo completamente com você. É isso aí. Certo, vamos com isso. Vamos dizer que o Alcorão tem apenas 3 capítulos. O capítulo 1 é igual ao capítulo 2. Talvez não. Mas eles têm uma mensagem diferente, mas são o mesmo Alcorão. Sabe o que eu quero dizer? Quer dizer, o capítulo 2 não é igual ao capítulo 2. Certo, o capítulo 1 difere de capítulo 2. A gente concorda. Mas ainda assim são Alcorão. Eles não são iguais. Então, os dois se encaixam em uma categoria. Então, os dois se encaixam, mas são diferentes. Vamos supor, eu sou um humano, você é um humano, somos todos humanos, mas diferentes. Absolutamente, tá certo. Então, dizendo que Pai, Filho e Espírito Santo são Deus, mas são diferentes. Então temos Deus 1, Deus 2, Deus 3, todos são deuses. Eles se encaixam na categoria de Deus, mas são diferentes. Então temos 3 deuses. Perfeito. Assim como temos 2, 3 capítulos, temos 3 deuses. Quantos capítulos a gente tem? É um ou são 2? Quando você diz capítulo 3 e capítulo 2, são 2 capítulos ou um capítulo? São 3 capítulos. É isso que eu estou tentando dizer. Quer dizer, um pouco complexo, mas eu acho que a analogia é bem clara. Ou, talvez, tenha outra coisa que eu gostaria de explicar. A analogia é clara. A analogia é clara que existem 3 deuses. Todos eles se encaixam na categoria de Deus, mas ainda assim são 3 deuses. Eu acho que a analogia é perfeita. A gente tem 3 deuses. Eu diria que é um bom ponto, mas talvez tenha um pouco de mal-entendido aqui. Vamos dizer assim e vamos explicar com outra. Jesus pode ser Deus. Eu acho que Jesus pode ser Deus, e é fácil para ele ser Deus. Por quê? Ou, ele também tem os atributos do Pai. E talvez você possa dizer, pode argumentar, que talvez Deus precise saber de tudo, precisa ser todo-poderoso e essas coisas todas. Mas não é bem assim. Porque, digamos, eles são o mesmo Deus. Desculpa, mas eu te perdi. Eu tô entendendo o que é a Trindade. A gente falou sobre Jesus ser Deus. Eu ainda tô tentando entender a clareza da Trindade. Beleza. Se você puder. É um pouco difícil de explicar. Eu preciso aceitar isso. Eu preciso te dar isso. É difícil de explicar e é difícil de entender por que você está argumentando que eles são o mesmo Deus. Tá claro. Ou difícil de entender. Quer dizer, muita gente diz que é um mistério, mas eu não acho que seja um mistério. É só um entendimento. Quer dizer, os humanos são racionais, pessoas racionais. E eu acho que a gente tem a capacidade de entender o que é a Trindade, mesmo que não faça parte da nossa realidade. Quer dizer, eu acredito que essa é a minha afirmação. Só porque algo não é real, não significa que não exista. É isso que eu tô dizendo. Tá bom. De novo, você pode me dizer. Acho que eu preciso me dizer que eu preciso me afastar. Eu ainda tô esperando por isso. Você acabou de me dizer agora que é algo que você acabou de falar. Monte de palavras diferentes. Números. Tá bom. Desculpa. Você gosta de números.
Eu gosto de número. Eu não sei. Tô tentando. Eu não gosto dele. Eu não os odeio. Números são apenas números. Tá bom. Número 5. Eu gosto deles da Trindade. O que acontece? Eu gosto deles quando se trata da Trindade. 1 mais 1 é igual a 3. Eu gosto. Essa parte eu gosto. Não vou mentir. Beleza. Sim, tá bom. E quanto a 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. É. E isso faz sentido. Beleza. E se você adicionar mais 1? Na vida real, você não pode multiplicar objetos entre si. Você só pode fazer isso hipoteticamente. Como eu posso multiplicar um objeto com outro objeto? 1 com 1. Não, não, não. Multiplicar 1 com 1 na realidade. Você pode fazer isso em teoria, abstratamente. Sim, Na vida real. é um ponto muito bom. Matemática são coisas que acontecem na nossa cabeça. A gente concorda totalmente com isso. Mas vamos colocar de outra forma. O que acontece se você adicionar uma maçã e uma pera? Você não consegue duas coisas. Quer dizer, você fica com uma maçã e uma pera. Não, você pode fazer coisas com duas coisas. Uma coisa é que uma coisa é uma maçã e uma coisa é uma pera. Você fica com duas coisas. Duas coisas. E a salada? Vamos supor que você cubra uma salada com alface, com tomate e com cebola. Vamos dizer que cebola não é a mesma coisa que tomate. Mas se você tirar a cebola da salada, não vai ser a mesma coisa. De novo, estamos voltando para o mesmo exemplo. Esse é o mesmo exemplo dos capítulos. Eu já concordei com você. Eu disse, se essa é a analogia que você quer, se o tomate é completamente separado da cebola e é completamente diferente da cebola, mas só compartilham uma categoria de salada. Um Deus, A, Jesus, e um Deus, outro Deus, D, o Pai. Eles são ambos deuses, completamente diferentes. Mas eles só compartilham a categoria de Deus. Sem problema, temos 2 deuses ou 3 deuses. Qual é o problema? Mas estão na mesma salada. Não, não, eu vou te dizer porque seu argumento não funciona. Por que você afirma que o tomate é a cebola que é a Trindade? A Trindade é dizer que o tomate é a cebola. Eles não apenas compartilham a salada, que é Deus, também o tomate é a cebola que é a Trindade. É por isso que qualquer analogia que você tentar trazer não vai se encaixar porque não tem lógica nenhuma, então tente usar a lógica. É só a última coisa que você poderia fazer quando se trata da Trindade. Quer dizer, mas eu vou te dizer uma coisa. Os últimos minutos que tivemos estão bem longe da clareza. Eu não acho que você nem entende o que é a Trindade. Com todo o respeito. Eu acho que eu tenho isso na minha cabeça. Quer dizer, eu tenho clareza na minha mente, mas não estou conseguindo expressar isso bem. Essa é a questão. E é triste porque eu preciso aceitar isso. Eu acho que eu tenho clareza e preciso compartilhar essa clareza, mas não estou conseguindo. Então, é uma pena. Então, nós concordamos. Não há clareza nisso. Se o próprio Agostinho não entendeu a Trindade, teve um problema com isso, e ele é um dos principais pais da sua igreja, quanto mais você entender a Trindade e explicá-la. Se fosse claro, ninguém estaria confuso com isso. E perguntando e tendo dezenas de heresias que você tem, parcialismo, modelismo. Eles não teriam tudo isso se fosse claro. Está bem longe disso. E é algo que eu realmente preciso aceitar de você, mas tem que ser algo que você já disse em muitas ocasiões, várias vezes. Quer dizer, toda vez que você pergunta a alguém o que é a Trindade, todo mundo te dá uma explicação diferente. Então isso é completamente verdade. Tipo, a salada é um novo exemplo. Desculpa. Eu disse, a salada e os capítulos são um novo exemplo. Então é algo. É um novo exemplo. É, mais uma salada de tripas. Aquela salada. Certo, certo, certo. Tem. É. Eu me sinto um pouco triste, porque, eu não estou sendo claro. Eu preciso aceitar isso. É.
Mas tudo bem, então vamos concordar, certo? Então nós concordamos. Até agora não há clareza, certo? Vamos ver a segunda parte das suas crenças, se há clareza ou não. Você acredita que Jesus é Deus, certo? É. Jesus alguma vez disse claramente: Eu sou Deus. Não. Tá, então não há clareza nessa parte também. Sem clareza. Palavra por palavra, ele não disse isso. É, então não há clareza ali também. Então não há declarações explícitas, que são a definição de clareza. Não há clareza nenhuma ali, certo? Você sabe qual é o manuscrito mais antigo do seu. Você tem algum original? Quando se trata da Bíblia, os escritos da Bíblia, os escritos originais, você tem algum original preservado? Sabe, é algo que eu realmente queria ter preparado para essa reunião, porque eu realmente queria ter isso com você, ter essa discussão com você. E eu acho que existem alguns manuscritos, muitos deles em grego, sobre os evangelhos e essas coisas todas. E nesse caso, falando sobre os, digamos, os manuscritos do Mar Morto e essas coisas. Mas eu gostaria de ter essa discussão com talvez um pouco mais de preparação. Quer dizer, porque eu acho que eu tenho a informação. Quer dizer, eu tenho acesso à informação, mas eu não me preparei. Então, por que isso? Você tem um original. Agora, eu ainda não os tenho. Certo, eu vou te dar a resposta. A resposta é não. Não há escritos originais exigidos. Nenhum. Zero. Nada do primeiro século. Certo. Então não há clareza. Essa é a informação. Então não. Isso é um fato. Você pode agora mesmo fazer uma pesquisa. Você arquiva o manuscrito mais antigo que você tenha chamado de P52. Isso é um fragmento, não é um manuscrito. O fragmento do tamanho do chão é chamado de P52. O manuscrito completo mais antigo que você tem é o Codex Sinaiticus, que data do século IV, 400 anos depois. E depois o Codex Vaticanus. Esses são os dois primeiros. Não é a minha opinião. É só algo que eu estou dizendo. Essa é a realidade objetiva. Agora, então não há clareza ali também. Ok. Então, onde está a clareza que você encontrou de novo? Eu só estou tentando entender. Onde está a clareza que você encontrou? Quantos livros tem na Bíblia? Quantos livros tem na Bíblia você acredita? Esse é outro ponto. Muita gente diz que tem tantos livros. Então não há clareza ali. Diga isso. Eu também estou interessado nisso. Certo. Então onde está a clareza? De novo, me lembre. Sim. Não tem. Onde está? Clareza nisso. Eu acho. Vamos colocar nesses termos. Esse aqui. É isso que acontece. Eu não consigo ganhar um debate com você. Eu preciso aceitar isso. Olha, eu não estou debatendo com você. Eu só te fiz perguntas. Tipo, eu nem estou debatendo com você. Sim, eu só estou te fazendo uma pergunta. É um bom ponto. Eu só estou te fazendo uma pergunta simples. Eu não considero isso, a gente só está trocando ideias. Sim. Mas, por exemplo, eu não consigo ganhar um debate com, sei lá, outras pessoas que defendem o chandeler. E eles também têm argumentos muito bons. Quer dizer, se eu me colocar, sei lá, eu começo a comparar meus argumentos cristãos com meus argumentos muçulmanos. Quer dizer, a gente vai ter uma discussão e no final das contas, os argumentos cristãos vão superar os argumentos muçulmanos. É isso que eu estou tentando fazer. Tipo, eles têm feito isso nos últimos 15 minutos. Zero clareza. É assim que o argumento termina sobre o argumento muçulmano. É muito fácil você falar isso. Mas, por exemplo, se eu estivesse tendo essa mesma discussão, mas vamos dizer, com outra pessoa, Eu acho que você não deveria mencionar nomes de pessoas. Geralmente, quem quer que essas pessoas sejam, não deveriam estar dando destaque de graça para indivíduos desconhecidos aqui. Então, eu acho que é uma coisa bem simples. Não se trata de quem debate o quê. Você disse que se tornou cristão. Você deve saber no que acredita. Quando você morrer no dia do julgamento, ninguém mais vai estar na sua frente. Eles não vão ser punidos.
estando ali na sua frente. O, em vez de você, e você sabe, o, dizendo, ok, ó Deus, eu sou responsável pelo que o José acredita, e eu vou responder. Você é responsável pelo que acredita. Você é responsável pelo que acredita. E se você é responsável, você acredita, que nem sabe no que acredita. Então esse deveria ser o ponto que você deveria pensar. Em vez disso, seu argumento se chama apelo à autoridade. Esse é o argumento que você está fazendo. É uma falácia. É uma falácia lógica o que você está fazendo. Se a pessoa X estiver lá, ela vai conseguir responder. Isso é só um cenário hipotético. É uma falácia lógica. Você não tem argumentos para apresentar. Você mesmo admitiu que não há clareza no cristianismo, mesmo que você tenha começado sua discussão dizendo que o cristianismo é claro. Eu não sei o que mais fazer por você. Me desculpa, cara. Desculpa, eu preciso dizer, eu acho que eu peço desculpas. Eu acho que não teve nada realmente bom. E eu agradeço pelo seu tempo e pela sua clareza. Quer dizer, eu acredito que suas causas, suas vontades são sinceras. E eu realmente acredito que você está tentando ajudar as pessoas com o que você sabe. E isso é algo que eu realmente aprecio. Beleza. Sem problema. Beleza, eu vou te dizer que a gente pode ter uma discussão em outro dia. Talvez com... tem um atraso. Como eu disse. Então, espero que... Porque pode ser que você esteja me interrompendo. Pode ser só por causa do atraso. A questão é, olha, clareza. Pode falar, pode falar. O que você quer dizer? Não. Eu acho que é por causa do atraso. Sim, ok. Então a clareza. É o que o Alcorão, capítulo 112 do Alcorão, diz. Que só existe um Deus. Diga, Allah é unicamente um. Allah é independente, autossuficiente. Tudo depende de Allah. Ele não depende de ninguém. Ele não tem filhos. Ele não tem pais. Nada se compara a ele. Isso é o que clareza é. A clareza é a mensagem do Islã de que Allah te envia orientação, que é relevante para o seu tempo. Como revelação, o Alcorão, e ele te envia profetas e mensageiros, um depois do outro. Para te guiar ao Criador, para te trazer a crença de que há um único Criador digno de adoração, e que essa vida é um teste. Vai chegar um dia que você vai. Você vai morrer, e você será responsabilizado pelas ações que você faz nesta vida, e esse é o teste que você vive. Isso é o que clareza é. Então eu te convidaria a voltar para essa clareza. E eu vou te dizer para fazer um pouco mais de pesquisa, porque não tem nenhuma clareza no cristianismo. Cristianismo e clareza são como duas palavras que não conseguem se juntar em uma frase, sabe? Com todo o respeito. Então, eu recomendo que você faça um pouco mais de pesquisa. Na verdade, faça um pouco mais de investigação. E então, talvez, você perceba o erro que cometeu. Qualquer erro que você alega, sem nem verificar se você aceitou o Islã. Isso é só uma afirmação. Ninguém pode provar isso. Você acabou de dizer isso. Ninguém pode provar se você aceitou o Islã ou não. Mas, se você fez ou não, você pode se dar conta. Você volta para a verdade. Você percebe, se você realmente deixou isso, que foi enganado. Por esses, argumentos fracos que você está falando. Tudo bem, de qualquer forma, vou te deixar ir, digamos, porque tem bastante gente nos bastidores. Beleza, é isso aí. Muito obrigado.